este terceiro episódio do nosso Extracapitular Podcast. Este é o podcast da Associação Demolei Alumni Brasil, podcast onde nós falamos sobre assuntos demoleis e também sobre outras coisas aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre cultura, sobre coisas geeks e diversos outros assuntos que a gente sabe que interessam não apenas a nós, mas também a vários outros irmãos aí que nos acompanham. Então eu estou aqui com o meu irmão Igor Ritter e com presida PJ. Paulo Júnior. Melhor PJ. PJinha. PJinha é bom, hein? PJinha. Carinhoso, né? Carinhoso. Igor, onde que a gente tá? Nós estamos nesse estúdio maravilhoso que faz parte dos Estúdios Leste, que é o nosso patrocinador e apoiador oficial deste projeto Extracapitular. Se você tem um projeto de videoaula ou de podcast, ou se você precisa de ajuda com o audiovisual no geral, inclusive fora de BH, você pode entrar em contato com os nossos amigos do Estúdio Leste, nosso irmão Cadinho aqui, nosso diretor, que você vai ter uma oportunidade aí de fazer num custo que é acessível a você e que vai ter uma produção profissional como a nossa aqui, né? Se você quiser conhecer mais do Estúdio Leste, como é que faz, o diretor? Então, se você quiser mais conhecer, é só entrar no Instagram, estúdio.leste. BH. Só procurar lá e tem desconto pra Senior Demolei, pra maçom aí, tá? Que isso, ó, o gerente ficou louco. O gerente enlouqueceu. Então, se você tem um projeto aí de gravar um podcast, gravar uma videoaula, o que seja, procure aqui Estúdio Leste, nosso irmão Cadinho. Como vocês ouviram aí, tem desconto para Senior Demolei e maçom. Então aproveitem, deem uma valorizada aí pro trabalho desse Senior Demolei e venham conhecer as instalações aqui do melhor estúdio de Belo Horizonte e região metropolitana. Que faz o melhor podcast do Brasil, Alumni. Pessoal, aqui, como eu falei então na introdução, a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura também, né? Exatamente. Sempre bom um pouquinho de cultura. E vocês sabem, quem tá assistindo não sabe ainda, mas eu sou um grande fã de The Office. Sim, né? eu sou também. PJ também, a gente arrastou o PJ pra dentro desse mundo. Vai na casa de um, põe uns episódios passando. Só o episódio do incêndio lá. Nossa senhora, já assistimos em todos os idiomas possíveis. Foi mesmo. Cara, The Office é muito bom, velho. Nossa. Então eu acho que a gente pode chamar isso de dica de irmão, né? Pra quem ainda não assistiu, vai uma dica de irmão. Assista The Office, né? A série que tá disponível aí na Amazon Prime. Agora só tá na Amazon. Eu acho que eu assisti na época que eu vi, foi na Netflix, você acredita? Antigamente tinha na Netflix. Então, eu assisti na Amazon. Eu assisti na Amazon, acho que na Netflix episódios. Não tem mais. É porque eu vi há muito tempo, quando eu comecei a ver, cara. E eu acho muito doido do The Office, que você falou. Primeiro de tudo, mockumentary, né? Que é um estilo que é um documentário fake. Isso, um falso documentário. Isso, então não tem, tipo, risadinha, tipo Friends, tipo... Two and a Half Men. Essas séries, assim, de sitcom. É realmente dentro de um ambiente de um escritório, né? E o que eu acho mais legal, pra mim, sempre é os lances de câmera. Que a câmera é meio solta, como se o cara estivesse fazendo documentário. E tem um personagem que ele sempre olha pra câmera, tipo, que loucura é essa que tá acontecendo? O Jim, sempre. Exato, velho. Só que eu já vi há muito tempo, você tá vendo? Então, o que acontece? Eu já assisti inteiro 2 vezes. E aí, de vez em quando eu quero dar uma risada, eu assisto um ou outro episódio que eu sei que são muito bons. O The Office, o que eu acho legal, a parte é essa questão de ser um falso documentário, né? E que isso é uma linguagem completamente nova. Sim. Né? Então isso por si só já é muito legal. É diferente, sim. Mas é um humor que é feito no lugar mais chato do mundo, né, gente? Porque um escritório de uma empresa que vende papel é um lugar muito chato. Com toda certeza. E ali eles produzem uma comédia que não é apelativa, né? É uma comédia engraçada. Muitas vezes é só falando, então é um humor só sugestivo. Não é forçado. E às vezes tem umas piadas de assim, humor mais físico, né? Sim. De algumas situações e tal. Uma situação embaraçosa. Isso. Mas é muito bom, os personagens são muito bem construídos, a história é muito engraçada. Eu tava no podcast da Lacra, que é um outro projeto aí que eu tenho, falando sobre cringe, que a gente até falou aqui no primeiro episódio, e o The Office é basicamente o cringe original, né, o cringe, a ação do vergonhoso,
acontecendo. O engraçado é o quão vergonhoso é a cena. Tipo, o chefe que compra a própria caneca, o melhor chefe do mundo, tá ligado? Que é o Michael Scott. E ele é muito louco e coloca todo mundo num monte de situação nada a ver, velho. O Michael Scott é muito cringe, né? Muito cringe, né? A gente deveria ter falado dele no primeiro episódio. Um exemplo de ser cringe. Eu recomendo todo mundo de ver, porque, cara, se você começou a trabalhar ou você teve uma experiência em ambiente corporativo, você já viu algum daqueles personagens em alguém, sabe? Tipo, sempre tem ou o cara que odeia trabalhar lá e que é meio rabugento. Que ou, é o Stanley. Ou o Stanley, né? Ou o cara que é, tipo, muito espalhafatoso, o Michael, ou o próprio Andy mesmo, que quer ser o fininho ali. Que canta. Que canta, que... Nossa senhora, eu acho muito engraçado The Office, porque não tem aquele tempo da comédia do... Você para pra rir. Friends é assim, você fala assim, e aí eu cheguei, aí já vem a risadinha. E eu falei tal coisa. Então, se você pensar o Friends, inclusive sem as risadinhas, que são fake, inclusive não tem ninguém assistindo eles, é idiota, porque o cara para do nada pra esperar o tempo da risada. O The Office não tem isso. O The Office é direto, é tipo câmera movendo a todo momento, olha. E sempre, às vezes, eles ficam meio constrangidos de ter uma equipe filmando eles naquela situação, o que é mais legal ainda, velho. E eu acho que faz bastante sentido a gente falar de The Office num ambiente que a gente tá tendo a conversa entre seniores, né? Sim. Pelo seguinte, a gente já tá no mercado de trabalho. Então a gente muitas vezes tem uma vivência de escritório. Total. Né? Talvez para um moleque lá de 13 anos não faça tanto sentido. Sim. Porque ele nunca viveu aquilo. Né? Mas pra gente, eu não consigo sentir cheiro de queimado no escritório sem lembrar da cena. Cara, é muito bom. Muito bom esse episódio. Dwight vai fazer um teste de incêndio, mostrar porque ele é o cara que quer impressionar o chefe, quer ser reconhecido. Só que ele é doente. Ele é doente. E ele quer fazer um treinamento, né? De como se portar numa situação de incêndio, né? Mas ele acaba cometendo... Porque ninguém dá moral pra ele, então ele fala assim... Não, eu sei por quê, porque PowerPoint é chato. PowerPoint é chato demais. PowerPoint é muito chato, então ele prefere... mostrar na prática. E a prática dele é tipo assim, pegar todas as maçanetas, passar um maçarico pra parecer que tá pegando fogo, trancar tudo e acender um cigarro e jogar no lixeiro e deixar pegar fogo, velho. Ou seja, simular um incêndio mesmo. Mesmo, real, sem falar pra ninguém. Que é uma simulação de incêndio, é uma coisa paia, né? Tipo assim, acho que ninguém age como se fosse ter um incêndio mesmo. As pessoas sabem que é uma simulação. E naquele caso não foi uma simulação, né? Foi um incêndio. E o trem vai ficando bizarro, porque aí a mulher que tem um gato que ela leva pro escritório, ela joga ele no teto ali. Primeiro, quem leva um gato pra morar na gaveta do escritório. Exato. E aí o trem vai ficando mais louco, o povo vai ficando desesperado. O Stanley tem um ataque cardíaco, então a cena vai progredindo e tudo muito naturalmente, é muito bom. Muito legal. Essa é uma série sensacional. Então fica aí a dica de irmão pra vocês que estão nos assistindo e que ainda não conhecem essa obra sensacional que é o The Office, assistam. Agora, se você já assistiu, gosta, não gosta, a gente quer saber a opinião de vocês, né? Sim. Então comentem aí. E se vocês têm sugestões de séries que vocês querem que a gente comente aqui, de filmes, de livros, que for, a gente tá sempre aberto para receber comentários, perguntas, né? A gente quer escutar vocês, essa que é a verdade. Então, PJ, se a pessoa quiser participar aqui com a gente, como é que ela faz? Basta ela acessar lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, @DemoleAlumniBrasil, mandar o seu recado, mandar a sua dica de série, de livro, que nós vamos ler aqui no Palavra ao Bem do Cast, que é onde todo sênior Demolei ativo, que quiser participar, que quiser deixar o seu recadinho, a gente vai estar aqui ouvindo e lendo, né? E eu vou aproveitar, inclusive, uma coisa que acho que a gente pode fazer, que é bastante interessante. A gente tem Demoleis ativos e seniores que escrevem livros, que produzem filmes, que produzem curtas, séries, enfim. E é interessante que a gente também receba isso. Então, se você que faz alguma produção desse tipo, tá nos assistindo, quer que a gente veja, quer que a gente comente, por favor, manda aí pra gente, né? Sim. Que vai passar pelo nosso crivo, se for bom mesmo, vai vir pra cá e a gente vai comentar. Manda aí no Palavra ao Bem do Cast, então, manda do direct no Instagram e coloca Palavra ao Bem do Cast, manda seu recado ou a mensagem áudio que a gente toca aqui no programa. Beleza. Isso aí.
Pessoal, então, infelizmente, todos nós sabemos que a gente está inserido nesse momento pandêmico. Sim. Né? É um pesar. Eu acho que é bem provável que a gente esteja no fim desse pesadelo. Deus queira que né? Sim. Mas a gente ainda está passando por ele. E aí, um questionamento que fica é como é que a Ordem Demolei vai, né, se virando nesse meio tempo, nesse momento pandêmico tão difícil, que exige tanta criatividade, exige tanto jogo de cintura da gente. Pois é. Em especial, né, aqui num Papo de Sênior, como é que o Sênior Demolei atua? Como é que o Sênior Demolei ajuda, contribui nesse momento pandêmico? O que vocês acham? Cara, eu acho que é o maior desafio que a Ordem Demolei tá lidando desde a sua existência, talvez. Assim, tirando tornar ela estável e acontecer e ir pros outros países, que deve ter sido um puta desafio, porque teve um contexto pós-guerra. Agora a gente tá num contexto de pandemia, então a parada que a gente mais aprendeu a fazer a Ordem Demolei é presencial. E esse 1 ano vai ir pra 2 daqui a pouco, dentro da pandemia, eu acho que tá sendo um aprendizado pra todo mundo, tá todo mundo perdido. E a gente tá perdido, assim, a gente tenta a todo momento criar uma nova estética, uma nova maneira que funcione nesse contexto, mas é muito difícil, porque cada um tá vivendo a vida de um jeito. Acho que eu posso dizer que ninguém tá 100% bem. Eu vi um dia falando que na pandemia ou você tá surtando ou você não tá surtando, porque todo mundo tá surtando. Então é bem difícil, e eu acho que o sênior ganha um papel de uma projeção muito grande. Assim, eu sinto como sênior um dever, assim, acho que vocês devem sentir o mesmo, de, cara, eu seguro esse símbolo que é o capítulo, essa entidade nossa. Eu conheço há mais tempo do que os meninos que estão aqui agora. E eu já vivi isso, sou sênior, e tem menino que entrou, a gente fez iniciação, né? E esses meninos não vão ter essa experiência que eu tive. Então eu me sinto no papel de, cara, como que eu vou motivar essa galera? Eu acho que começa por aí. O sênior tem um papel muito de divulgador, difundir a ordem nesse momento e não deixar a peteca cair, velho. Porque é muito fácil deixar a peteca cair. Bem, eu acho que a gente tem que fazer assim uma análise até temporal, né? A gente volta lá em março de 2019, um pouco antes, né? Até 2020, desculpa, sim, né? Final de 2019, início de 2020, né? Quando no final de 2019 começou-se as primeiras notícias de um vírus e tudo mais, e eu acho que ninguém se ligou que seria um negócio assim pandêmico, que ia espalhar para o mundo inteiro, né? Tanto que eu lembro que a gente estava comemorando meu aniversário em abril e já estava assim, na quarentena já, né? A cidade já estava fechada, muita coisa assim com um toque de recolher, horário, etc. E a gente falava assim, não, mas em junho a gente vai comemorar o aniversário do Marcos e vai ser tranquilo. Tipo assim, nossa cabeça era um negócio que ia durar 2 meses, 3 meses. Sabe de nada, inocente. E nós já estamos há 1 ano e meio vivendo né, esse período pandêmico que era algo que a gente só via em livro de história. Sim. Que era coisa que a gente lembrava da gripe espanhola. Enfim, né? E hoje não. Hoje a gente vai ser as pessoas dos livros de história, né? A gente Caraca, vai falar, é mesmo. Nossa. Daqui a pouco, assim, pros nossos filhos, netos, enfim. Não, eu vivi naquela época, eu estava ali e era desse jeito. Tinha que ficar em casa, tinha distanciamento, tinha que usar máscara. Tava na faculdade, tive aula online. Aí entrou no tópico que eu ia falar agora e puxar. Que eu acho que hoje, né, depois de 1 ano e meio vivendo nesse formato, eu até ouvi um termo que eu gostei esses dias, que não é EAD, né? É regime de EAD, né? Tá no regime. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Ou você ou você se adapta e coloca as coisas no nível EAD, ou você não vai fazer nada, ou você não faz faculdade, ou você não trabalha. Sim. Né? Hoje a gente trabalha no home office, a grande maioria, e estudando home office também, né? Estudando em casa, né? Via EAD. E eu acho que isso deu uma saturada. Lá em março, abril, quando a gente começou assim,
Não, vamos estruturar o capítulo aqui para trabalhar durante a pandemia, no início da pandemia, né? Vamos passar as coisas para online, vamos consultar os meninos qual o melhor dia para reunião, ver como é que tá essa questão. Vai ser no Google Meet, vai ser no Zoom, vai ser não sei aonde, vai ser no Discord. Inclusive o BH, que nunca mudou, era sempre 9 horas da manhã no domingo, teve que se adaptar porque os meninos não estavam disponíveis às 9. Né? Mudou-se a rotina, né? As pessoas começaram a dormir um pouco mais tarde, dormir um pouco mais tarde e, consequentemente, acordar um pouco mais tarde, principalmente adolescente, né, jovem, né, fica vendo Netflix, filme até tarde. Então, a gente teve que se adaptar e nossas reuniões, que era domingo de manhã, passou a ser domingo à tarde. Então, isso gera um impacto até para gerações de Stênio Demolei do capítulo, que estava acostumado há quase 40 anos reunir domingo de manhã, foi um baque enorme. E aí eu acho que com o decorrer do ano, com muitas atividades online, os nossos garotos começaram a ficar saturados, porque Demolei online, escola online, trabalho online, show online, né, a diversão toda online, videogame, enfim. Então, teve uma época que eu mesmo falei, gente, eu não aguento mais uma tela na minha frente, né? Assim, você trabalha o dia inteiro na frente de uma tela e chega à noite você tem que estudar na frente de uma tela e tem que se reunir com seus amigos na frente de uma tela. Então, eu acho que esse hoje talvez seja a nossa grande preocupação, que a gente pode observar, por exemplo. Sei lá, nas primeiras reuniões que a gente fez lá no meio do ano passado, eram reuniões cheias, né? Sei lá, com 30, 40, 50, dependendo do evento, 100 pessoas ali online, 80 pessoas online. Hoje você faz um evento, alguma coisa, 15 pessoas, 20 pessoas. Então, e assim, é normal isso. E é normal, e não é uma crítica aos meninos não participarem, não é isso. Eu acho que é um momento realmente que saturou. Sim. Saturou-se ali, se esgotou as opções, né? Vamos assistir um filme online juntos? Tipo, né? Se não tiver um negócio... se não for um grupinho de amigos ali muito próximos, né, dentro do capítulo, eles não vão parar a rotina para poder fazer isso quando se deu aquele boom lá atrás, no mês de 2020, né? Sim. Com as coisas indo pro lado online. Então, eu acho que essa adaptação... ela foi essencial, mas eu acho que agora com o avanço da vacinação, com, né, as coisas, vamos dizer assim, voltando ao normal, a gente tende também a voltar às coisas um pouco mais presenciais, se Deus quiser, de agora para o final do ano, para o início do ano que vem, né? Eu fico muito com medo disso. Eu não sinto que tá acabando, sabe? Porque eu acho que tem muito a ver com 2020, porque 2020 a gente tinha o sentimento, igual foi falado, que ia ser curto. Mas não foi. Entrou um ano aí em janeiro, assim, né? Réveillon, as pessoas se reuniram e tal. Finalmente a gente se viu, não sei o quê. Bate janeiro, os casos subindo, a gente entra numa situação super grave. Pior ainda do que estava antes. Abril foi tensíssimo, né? Quase todas as capitais estavam ali, quase lockdown, né? Com isolamento muito ferrenho. E o Demolei nisso tudo, eu acho que no primeiro momento acabou se tornando um pouco secundário assim na vida das pessoas. Sim. Perdeu muito do valor que tinha e não é o Demolei, mas as atividades capitulares. Isso, né? Sim. Mas aí eu acho que o Demolei porque a gente não estava pronto. A gente não estava pronto para o que ia ser. Então, pegar a gestão que é presencial e só adaptar para online não necessariamente atrai as pessoas, né? A gente tem casos aí de meninos que falaram assim, eu não gosto de reunião online, vou voltar quando for presencial. O menino nunca mais voltou, porque não acabou, né? Então, são coisas difíceis, né? Eu acho que a gente tá caminhando pra uma fase difícil da Ordem Demolei, porque esses vão ser 2 anos, tomara que acabe aí realmente todo mundo não tenha nenhuma evolução do vírus e a gente comece a controlar a coisa, mas eu vejo que a gente vai ter e aí eu posso estar sendo futurologia, então posso estar totalmente errado, até quero ouvir de vocês. Eu acho que, tipo assim, a gente vai passar um momento difícil na Ordem Demolei, porque nesses 2 anos a gente teve muitos meninos que se tornaram sêniors, a gente teve meninos que iniciaram e não tiveram o contexto das atividades que, querendo ou não, liga você inicialmente na ordem. Então eu acho que a gente vai passar um problema muito grande de engajamento, que a gente já passa um pouco, mas a gente tem os meninos que estão firme ali, que já estavam desde antes. Mas eles vão virar sênior muito em breve. Pois é, mas aí a gente tem um outro ponto. Da mesma forma que a gente tem esse problema de que ficou um tempo desconectado, né, digamos assim, da convivência um com o outro, a gente tem a questão de que esses meninos estavam enjaulados até agora. Enjaulados, sim. No momento que você liberar,
os caras vão estar com vontade de participar, vão estar com vontade de encontrar uns aos outros. Então eu acho que talvez isso seja um contraponto a isso que você está trazendo. Sim. E talvez possa facilitar a nossa vida. Não, mas é algo que Deus a gente vai ter que pagar para ver, né? Sim, com certeza. E aí entra muito a questão do papel do Sênior Demolay, né? Que é a nossa pauta aí. Porque até agora a gente fez um diagnóstico. Diagnóstico da situação. E suposições também, né? Alguns achismos, né? Mas com base no que a gente viveu no último ano e meio dentro dos capítulos. Né? E talvez fosse algo que a gente não imaginaria nunca viver na nossa geração, né? Na nossa vida, né? E aí vem assim, né? O papel do Sênior Demolay, como o Sênior Demolay pode ajudar na pandemia. A gente, né, poderia ficar aqui falando horas e horas, né? Mas eu vou falar algumas coisas aqui que eu considero mais como essenciais nesse momento. Vão lá, as lições, então. Pode ser, né? Não diria esse termo. Os aprendizados que você teve. Os aprendizados aí e o que a gente pode incentivar também a ser feito enquanto Alumni Brasil. Bem, o primeiro ponto é a questão da viabilização, né? Eu acho que esse ponto é primordial e a gente fez isso lá em Brasília, né? A Alumni Brasil entregou para o Supremo Conselho 1000 iniciações, né? A gente fez o aporte financeiro, aonde no próximo, de agora para frente, né? Que seja no próximo ano e meio, o Supremo Conselho tem 1000 iniciações pagas para distribuir para o Brasil inteiro. Que bom, velho. Isso é algo assim que eu vejo... R$27.500? R$27.500. É um aporte financeiro alto. E que vai garantir, né, iniciações por todo o Brasil. E nesse período é importante, porque nós temos vários capítulos que não tem 12 garotos. Não tem um quórum mínimo para poder... Se falasse assim, vamos reunir hoje. Eu não tenho noção, suponhamos, né? A pandemia acabou hoje, vamos voltar a reunir amanhã. Quantos capítulos no Brasil tem real condição de voltar a reunir presencialmente? Sim, seguindo o critério lá do ritual. Do ritual, de 12 membros ativos na reunião. Eu acho que, não sei, né? Não tem como eu estimar isso, mas eu acho que muitos têm essa dificuldade de se reunir. Eu posso falar aqui na nossa região eu sei que a maioria teria essa dificuldade de se reunir para poder passar os graus ou para fazer uma reunião ritualística por falta de membros. Então é uma preocupação nossa enquanto Sênior Demolay de continuidade, acho que essa é a palavra, né? A gente tem que ter essa preocupação enquanto Sênior Demolay. Eu acho que assim, o Sênior Demolay, no momento de pandemia, tem, em primeiro lugar, o papel de manter a calma, né? E de tentar passar alguma segurança aos meninos. A gente vê mestres conselheiros perdidos, mestres conselheiros, poxa vida, a minha gestão vai ser toda online. Bem na minha vez. Eu não valho nada, não sei o quê. E aí, nosso papel como irmão mais velho é ser um pouco desse porto seguro para eles. Falar, tudo bem, mas nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. Você vai passar por isso, todo mundo enfrenta dificuldades, né? E então, de exercer de fato esse papel de mais confiança, de dar mais segurança para eles lá. Sim. Além disso, a questão da viabilização, além disso, se o capítulo está fazendo lá uma rifa virtual que seja, se o capítulo está fazendo qualquer tipo de promoção para arrecadação de fundos, se está precisando viabilizar alguma filantropia, ajudar nessa forma. Então, isso também é viabilização, né? E aí, agora, no momento em que a gente tem as fileiras dos capítulos esvaziadas, a gente tem que contar muito com o Sênior Demolay. Pois Então, esse papel do Carry the Flame aí, né? Com o Sênior Demolay também. É um período de escuridão, um período difícil, mas alguém tem que carregar a chama. E quem, nesse momento... Alguém tem que motivar os meninos, Exatamente. Né? Alguém tem que estar ali para... Isso quer dizer que a gente não sofre? Isso quer dizer que a gente não tem nossas inseguranças? Não, muito pelo contrário. Mas a hora que estamos tratando com os meninos, a gente tem que tentar passar um mínimo de segurança para eles. Total. Cara, a gente vê... Eu falo a nossa realidade do capítulo Belo Horizonte. Nós tivemos membros que iniciaram com idade próxima dos 21 e já se tornaram sêniors. E são meninos cheios de vontade, que não tiveram, assim, que nem um menino que iniciou com, sei lá, 14 anos e muitas vezes está no momento de dar uma descansada antes de ser. Não, esses caras são os caras que mais a gente precisa, porque é o sangue novo e no papel, porque o foco da Ordem Demolay é no Demolay ativo. Só que eu vejo agora que existe um foco emergencial que é o do Sênior Demolay, porque o Sênior Demolay é o cara que pode viabilizar, ele é o cara que esquematiza as coisas, que tem
trânsito com diferentes pessoas, diferentes perfis. Então, muitas vezes, ele vai ser o cara que vai ajudar o conselho consultivo ali com uma ideia, com um projeto, vai vir com algo diferente para os meninos e realmente puxar os meninos. Cara, pra mim, assim, um papel de Sênior Demolei que ele pode ajudar muito, cara. Começa a ligar pros meninos do seu capítulo. Seja um elo de ligação, você não precisa ligar pra todos. Mas, assim, tem 5 que você tem uma certa proximidade, mantenha contato com essas pessoas. Conversa com eles. Total. Às vezes o menino tá precisando conversar alguma coisa. Conversar com alguém diferente, que não seja o pai e a mãe dele, que ele tá convivendo o tempo todo. E também entender um pouco a realidade que o garoto tá vivendo, né? A gente tem, dentro do capítulo, né, não só do nosso, mas de vários, Demolei sêniors que perderam pai, mãe, avó, algum amigo próximo, por causa da pandemia. Então, a gente também, o nosso papel de irmão mais velho, manter esse elo, ligar, realmente saber. A gente teve vários irmãos que ficaram desempregados, os pais ficaram desempregados, né? Estão passando por dificuldades, e às vezes a gente não se atenta a isso, né? A gente às vezes nem sabe, o garoto às vezes está indo na reunião, às vezes para de ir, você não entende o motivo, e quando você vai entender o motivo, é algo que é um problema familiar, é um problema financeiro, é um problema de motivação também, o cara desmotivou. Sim. E eu acho que o nosso papel de irmão mais velho vai muito de encontro com isso, um papel de motivador mesmo, de motivar o garoto a estar presente nas reuniões. Assim, sendo consultor do Capítulo Belo Horizonte, eu vi muito isso, porque quando a gente tá nesse ambiente que é meio que a balança, as pessoas esperam do conselho um norte, né? E sendo sincero, a gente não tinha norte, a gente foi construir o nosso novo norte. Sim. Porque o que eu aprendi, assim, que acho que vale de trazer aqui, que numa gestão online, porque por mais que a pandemia possa acabar, ela não acabou ainda e a gente tem um semestre inteiro aí, como é que vai ser? Pra mim, a base, assim, primeiro de tudo, cara, mantenha o que dá pra ser feito à distância como um foco. Filantropia. Muita gente tá precisando de ajuda e a Ordem Demolei tem conexões com maçonaria, com marcas, né? Demolei sêniors que tem grana que podem ajudar e fazer ações que realmente sejam efetivas para a sociedade. Isso é uma coisa que a Ordem Demolei pode ser muito útil na pandemia. Então, às vezes, avaliar de uma filantropia que vai ser... a gente passou por isso, que vai ser boa pontualmente, ou uma filantropia que a longo prazo vai ajudar aquelas pessoas, né? Às vezes, você conseguir doação por um mês inteiro de uma cesta básica, você salva uma família. Então, isso é muito útil e isso, como um dos papéis nossos de filantropia, dá para manter tranquilamente, sem nenhum problema. Outro ponto muito importante para mim é o marketing. O marketing digital do capítulo. O capítulo tem que estar antenado em conseguir falar com os membros. Véi, no celular você tem distração a todo momento de vários estímulos de rede social, de grupo de alguma coisa, de outra coisa. Às vezes não ficar só no WhatsApp, mostrar que vai ter um evento do capítulo, uma reunião vai acontecer. A comunicação nesse momento é fundamental, porque não tem um momento presencial que eu garanto que as pessoas estão prestando atenção. Eu tenho uma reunião online que as pessoas podem ficar com a câmera fechada e tá fazendo outra coisa. E tudo bem também, porque, sei lá, às vezes a rotina do cara não tá tão legal assim. E a gente incentiva de deixar a câmera ligada, mas a gente não pode obrigar. Então, ter momentos que a pessoa garanta a presença, que ela garanta que a mensagem foi recebida, é muito importante, porque a gente vai fazendo atividades e essas coisas se mantêm. Então, esses 2 pilares eu acho importante. E um terceiro, assim, é preparar novas pessoas. A gente fez isso, o PJ que deu a ideia foi muito boa. Chama os meninos que a gente não vai... Na época a gente nem tinha feito... A gente fez, aliás, até para explicar, né? A gente fez um procedimento de juramento de novos membros para que nós tenhamos novos membros iniciados. A gente não fez uma iniciação porque no momento a gente não achou que deveria fazer, mas a gente fez o básico, que é garantir a sobrevivência, que toda gestão pauta em iniciar novos membros e levar eles para ter continuidade. Na pandemia não tem. Então, se na sua cidade às vezes não está uma situação legal, chama esses meninos, explica o que é a ordem, faz um grupinho, inclui eles nas conversas. Isso não é errado. Você pode ter meninos conversando com outros meninos que não são demolês e, quem sabe, já preparar a vontade, putz, quando isso voltar, vou entrar numa coisa nova e tal. Então, você já está mantendo ali pessoas leads. Você está mantendo seus leads ali para você converter. Exatamente. Então, eu acho que é bom pensar nesse próximo. Não
ao mesmo tempo que também entenda que você está na pandemia. A gente tem muito essa conversa do quando voltar e não sei o quê. E eu acho que tem que ter, porque a gente tem que se preparar. Mas e agora que não voltou? Pois né? é. O que vai ser vai agora? Parar tudo, né? A gente vai ficar só esperando? Não dá, a ordem é cíclica. Então esses pontos eu acho muito eu importante. acho que o Senhor de Molay também pode ter um papel de ajudar o capítulo a pensar um pouco fora da caixa. Total, né? Então, às vezes, os meninos estão... E o conselho consultivo, muitas vezes, em muitos capítulos, é formado por tios mais velhos. Sim. Né? Então, pro pessoal que não conhece tanto em questões de internet, o que dá pra fazer como que os meninos agem, digital, né? E o Senhor de Molay tem que ser um parceiro do conselho consultivo nesse ponto. Tem que ser um parceiro da diretoria do capítulo. Tem que falar, gente, então vamos jogar um jogo, então vamos fazer um campeonato aqui diferente. Boa. Vamos prosear. Vamos abrir aqui uma call e ficar aqui conversando, cada um na sua casa. Vamos comemorar o aniversário do capítulo virtual, Sim. Vamos comemorar o aniversário do irmão tal virtualmente aqui, cada um entra na sua casa, mas vamos manter o laço, vamos continuar conversando, eu acho que isso é legal. É porque a gente afasta das pessoas, né, naturalmente na pandemia, então isso é perigoso. É perigoso. Porque você não tá vendo, né? Aí é o ditado, quem não é visto não é lembrado, e não é mesmo, né? Você parou de encontrar as pessoas, você para de pensar, de lembrar naquela pessoa. E a gente não vai deixar o capítulo morrer assim. Não. Né? E inclusive, é muito importante ter a percepção de que o garoto, ele tá passando por uma experiência totalmente diferente de você. Vamos supor, usar o exemplo, você que é sênior já viveu o tempo presencial como Demolay ativo. Você tem uma construção de valores sobre Ordem Demolay, conhecimento sobre Ordem Demolay, que te pauta de que as coisas estão difíceis, estamos nos adaptando a isso. Agora o menino, ele tá passando a experiência dele Demolay, e às vezes ele não vai ter, tipo, não vou procurar meu capítulo. Não, ele só vai se sentir afastado. E pronto. Vai sentir que não ligaram pra ele. Por isso que ligar é muito importante, velho. Ligar no celular mesmo. Mandar um áudio às vezes, porque, pra mim, a Irmandade é o que vai segurar a ordem, vai segurar os capítulos. Um outro ponto também, já mudando um pouquinho a fala, né? Mas continuando dentro do mesmo assunto, é que nesse momento de pandemia, o momento que a gente está vivendo online, ele é um momento que nos permitiu conectar as pessoas. Né? Porque ao mesmo tempo que distanciou. Ao mesmo tempo que distanciou, é o que eu falo, enxergar o copo meio cheio, né? Ele não está totalmente vazio ali. Por quê? Porque se não fosse nesse momento pandêmico, a gente não estaria conectado com vários irmãos. A gente tem vários Senhor de Molays que mudaram para estudar, mudaram para trabalhar, estão fora do país, ou que estão em outro estado. E nesse momento de pandemia, a gente tem o celular na palma da mão. Então eu consigo entrar aqui no Google Meet e assistir a reunião, eu consigo entrar no Zoom, qualquer outro aplicativo, no celular. Então não tem mais aquela desculpa, não vou na reunião porque eu tô aqui, eu tô em Manaus, tô a trabalho, tô em São Paulo. Não, meu irmão, é meia horinha aqui, 40 minutos, os meninos vão se sentir prestigiados se você entrar e participar da reunião. Então, acho que ao mesmo tempo que distanciou o fato presencial, ele aproximou, porque nós tivemos aí, durante esse último semestre, várias reuniões com pessoas de vários lugares, inclusive de outros países, né? Os meninos fizeram o BH Talks International lá, com o capítulo lá do Texas, e foi muito legal. Cara, que outro momento isso ia rolar, né? a gente ia ter isso. E isso faz parte do papel do Senhor de Molay. Vamos incentivar os irmãos a continuarem reunindo. E resgatar o Senhor de Molay também. A gente tem vários Senhor de Molays que estão espalhados, mundo afora, e que eles podem participar da reunião agora porque é online. Né? Ele não precisa estar aqui presencial para poder... Só põe o microfone perto da sua boquinha. para poder participar. Não, beleza. Eu acho isso também. Eu acho que esse evento, a gente conversou com a galera dos Estados Unidos e aí que tá, velho. Às vezes é uma coisa que pode parecer boba, fazer uma call com os meninos, ficar jogando conversa fora. Cara, pra eles pode ser um puta do evento, que isso? Eu vou falar com um capítulo internacional, vou assistir os meninos conversando. E às vezes poucas coisas pequenas podem se tornar grandes coisas, que nem uma sugestão assim que pode ser uma boa. Tá lançando esses aplicativos de conversa em áudio, né? Tem o Spotify Green Room, tem o Clubhouse, assim. São aplicativos que não necessariamente vai estar na vida do menino
normalmente. Mas aí fala assim, cara, a gente vai fazer um grupo de conversa no Greenhouse, sei lá. Então, é tipo, caramba, vai acontecer uma coisa diferente. Então, às vezes, propor essas novas medidas são legais. Que nem um exemplo do nosso capítulo, a gente fez, fugindo da gestão tradicional, que é cumprir a CNE, a gente combinou com o mestre conselheiro dele conversar com todos os meninos que estavam mais próximos, que tinham cargo, de fazer uma call sozinha com eles, assim, a galerinha com ele, pra saber como é que ele tá, como é que tá o dia dele, o que é que ele pensa, e isso aí pautar a gestão. Então, assim, é uma coisa boba, mas quando que no online o menino vai ter outra experiência de ser ouvido sozinho? Normalmente você tá na call com uma pauta pra tratar, o menino pode falar o bem da ordem e pronto. Então, foge um pouco dessa interação. E uma coisa muito grande que eu fico assustado é o quanto que esses meninos são online, totalmente online. Descobri que no nosso capítulo tem 3 meninos que fazem stream de game na Twitch. E eles conversam entre si, jogam junto e tipo, não que seja algo famoso, mas é algo que eles fazem entre eles ali. Então, poxa, isso já é organicamente acontecendo. Então, às vezes, pro sênior, ver essas oportunidades e jogar uma luz pra isso pode ser uma boa. Porque eu acho que nesse momento é mais ser criativo mesmo, assim. Exatamente. Né? E é oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente vive para transformar isso numa oportunidade. Então, nós temos hoje, como sendo demolês, a oportunidade de orientar, de motivar e de trazer para os demolês ativos mais opções, novas opções. A gente, né, pegando um gancho do outro programa, a gente falou muito do lado profissional. Sim. Nesse momento, é um momento da gente trazer o sênior demolei para dentro do capítulo e trazer a sua experiência. Vamos trazer um sênior demolei. O Band morou fora do Brasil. Vem cá trazer sua experiência aqui. Às vezes, daqui a pouco, pós-pandemia, tem vários demolês que querem fazer intercâmbio. O Band, como é que é fazer o intercâmbio? Quer ir pro Egito. Quer ir pro Egito, né? Olha só aquilo. Band né? Internacional. Internacional. Vai fazer aqui o diário de bordo aqui dele. Como é que foi a experiência dele de ensinar crianças no muito Egito. Massa. É uma coisa massa, é uma coisa diferente. A gente tem sênior demolei que já fez vários serviços voluntários, a gente tem sendo demolei na política, como eu disse anteriormente. Qual foi a sua experiência na política? A gente pode trazer isso, claro, partidariamente, né, falando, mas que é uma experiência legal. A gente tem alguns demolês ativos que têm um sonho. Eu quero ser presidente da República. Beleza, por onde eu vou começar? Vou trazer aqui um sênior que é vereador para poder mostrar para ele aqui um caminho, né? Uma ideia de como é montar uma campanha política, eleitoral. Então, assim, a gente tem um leque de opções onde o sênior demolei pode atuar. E falando, né, de momentaneamente de pandemia, mas fora da pandemia também, é um papel que ele pode fazer a todo momento. Com certeza. É um papel que ele pode trazer para dentro dos capítulos. E assim, até somos chevaliers. E assim, não vou contar nada de chevalier, mas tem o que se fala sobre chevalier como um construtor da ordem. E eu acho que nesse momento todo sênior demolei pode ser um pouco chevalier nesse ponto de ser construtor do seu capítulo. Cara, você toma essa responsabilidade pra você, sabe? Tipo, eu não tô no conselho. Cara, não precisa estar no conselho pra ajudar. Porque organicamente as pessoas querem gente engajada. Então, se você tá ali mostrando uma coisa pra fazer, você vai ser ouvido. Você tem a palavra bem da hora, você vai falar, você vai trazer a sua mensagem. Tome pra você que esse capítulo é seu, porque ele de fato é, assim como é dos outros membros. E faça ele não morrer, né? Deixa ele movimentar, velho. O que pode ser pra ser mais legal? Se você tem uma boa ideia, faça, velho. E assim, entendeu? É importante a gente destacar que a gente não tá incentivando o sênior chato ser pelinha de conselho consultivo, ficar lá enchendo o saco. Não é isso. Porque se você é esse tipo de sênior, esquece tudo que o Igor falou. O que a gente quer é que você, de fato, venha contribuir. Sim. Então, o papel do sênior na pandemia é o mesmo papel do sênior em qualquer outra época né, que a gente possa estar inserido. É contribuir. Sim. A partir do momento que você tá lá pra encher o saco, pra causar discórdia, cai fora. Não é seu lugar, tá? Contribuir e retribuir. A contribuição baseada na retribuição. Sim, exato. Então, o que o Igor falou é muito interessante. E acho, além... a gente não vai ter um papel de construtor, a gente vai ter um papel de reconstrutor. Pois é. Porque se a gente, né? Porque se é a gente tá passando por uma tempestade, né, que tá destruindo as casas, né? As casas,
Qual que é o nosso papel depois que a tempestade passou, né? Por enquanto é segurar firme, Sim, é reforçar o alicerce, é tentar, né, dar todo o jeito que a gente conseguir para que as casas não sejam destruídas. Sim. Depois é hora de ver lá a terra arrasada e falar, ó, beleza, então o que a gente vai fazer para reerguer as casas que foram destruídas? Sim. Né? Então esse é o papel, que não isso, é só do Sênior Demolei, aqui. mas numa conversa como Sênior é importante a gente ter essa compreensão. E eu acho que parar com o pensamento de quando voltar. Porque quando voltar, eu sei que o BH vai estar preparado, porque a gente não parou de trabalhar. Né? A gente está ativamente toda hora pensando em novas maneiras. Agora, pode ter capítulo que esperou para quando voltar para botar gás, você vai estar atrasado. Né? Será que você vai ter o mesmo interesse? 2 anos atrasado. Sim, e tem umas coisas que vão adaptar. Acho que assim, reuniões administrativas devem ser feitas à distância. Então é entender que isso não vai acabar. Eu penso muito coisas. isso, que esse momento ele foi de aprendizado. Sim. E foi de um aprendizado muito grande, porque eu particularmente, continuarei incentivando as reuniões virtuais, seja de colégio, seja de capítulo, de priorado, de grande conselho, enfim. A gente habituar-se a ter discussões em reuniões virtuais para até evitar um pouco de desgaste também. Às vezes você vai levar um menino numa reunião presencial ou colégio numa reunião presencial para ficar lá 2, 3 horas e todo mundo, né, ter que se deslocar e tal, com assuntos de pauta que você pode resolver online. Coisas que você pode resolver administrativamente falando online. Então acho que a gente vai ter uma remodelagem na forma de fazer ordem Demolei. Pelo menos assim, né? Nós já estamos pensando nisso. Por exemplo, né? Vamos fazer um escrutínio ritualístico, vamos ter iniciação, elevação e instalação. E as demais atividades, não. O que não for recreativo, esportivo, filantrópico, por que não fazer online, né? Manter online. Eu acho que... O híbrido, né? O híbrido, né? Eu acho que vai ser eu acho que a palavra vai ser essa que a gente vai utilizar. Acho que a gente vai ter uma ordem Demolei cada vez mais híbrida. Porque não é de todo mal a pandemia no ponto que ela acelerou coisas que o Brasil era muito ultrapassado. Ultrapassado não, era muito atrás. Então, por exemplo... A própria questão do home office. Sim. Não era uma cultura não existia brasileira. home office assim, tão abertamente, assim, era poucas pessoas, privilégio mesmo, assim. Hoje já não é tanto, apesar que ainda é um privilégio. E tem empresas que se estruturaram para poder falar, nós somos home office agora e seremos para sempre, né? Sim, e aí na ordem eu acho que vai ser assim, cara, tem menino que não tem grana, assim, para dispor sempre, né? A gente vê que, vamos supor, a gente tinha o costume de fazer a reunião e depois ir no shopping almoçar. E aí um lanche de BK, McDonald's, essas coisas, é R$20 no mínimo, assim. Então, pra todo mundo, toda semana, assim, não tem gente que não consegue. Aí às vezes nem vai. Por que você vai colocar isso se vai ter a oportunidade de ser online, ele economizar passagem, ele economizar esse lanche? Ainda mais em BH, que é grandes distâncias, né? Isso. A gente tem Demoleis que andam 10, 15 quilômetros para poder chegar na grande loja. Ou no Grande Oriente. Sim, até mais, enfim, então, ou até mais. Então, algumas pautas sendo online facilita a participação dos irmãos, principalmente que moram na região metropolitana, fora do grande centro de BH, né? Que não está tão próximo, tem gente que mora em Lagoa Santa, por exemplo. 7 Lagoas. 7 Lagoas, Então, eu acho que na verdade, assim, isso é uma coisa, claro, que já dá pra ir pensando, mas eu digo isso pra, tipo assim, cara, entenda que isso aqui vai ficar. O online vai ficar, em alguma medida. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa. Não é algo que vai embora, sumir. Né? Sumir. Hoje é 100% online. Talvez daqui a um tempo a gente tenha 60-40, 80-20, né? E por aí vai. Mas é algo que vai ficar e é algo que vai agilizar. Porque eu lembro quando eu era mais conselheiro, ia fazer reunião de diretoria. Tinha que ir presencial. Isso é uma bobeira, né? Hoje. Vai organizar um evento, a gente tinha que reunir as mães lá na grande loja. Não, gente. Nunca mais. Nunca tinha quórum suficiente porque cada mãe tem uma rotina. Né? Não, hoje não. Vamos aqui um horário, ó, sei lá, quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai fazer uma call. Pronto, acabou, gente. Reunião de coordenação de COD. Nunca mais precisa fazer presencial. Você pode fazer híbrido, ou faz híbrido. Eu quero ir na grande loja para resolver alguma coisa. Eu vou e já vou aproveitar e vou fazer a reunião. Mas eu tô lá na grande loja e os demais não precisam estar. Pode estar cada um no seu escritório, na sua casa. O problema da ordem Demolei online
é que ela foi imposta. Agora, quando ela for uma opção, a gente vai se adaptar muito bem a isso. E assim, também é o seguinte, a Ordem Demolei tem uma parte muito importante que não pode ser online, Sim. que é a vivência. A vivência tem que ser presencial. Total. Agora, a parte administrativa, essa toda, é porque aí, nesse ponto de administrativo, a Ordem Demolei é igual ao Rotary, é igual ao Interact, é igual a qualquer outra empresa, né? Sim. O que vai pegar e que vai mudar é a parte ritualística e a parte de vivência de fraternidade. E isso né? vai ser, com certeza, revivido agora, né? Isso. De volta aos trabalhos, às iniciações, elevações. O nosso BH Camping, que é um evento totalmente de interação, onde os membros se conhecem. O futebol no final de semana, para os que gostam. Kart, churrasco, truco, enfim. O paintball. Então, isso aí vai continuar e deve continuar. Os encontros regionais, estaduais. Então, esses momentos são momentos de congressamento essenciais, né? Trazer os momentos de congressamento entre os sêniors também, que é uma proposta nossa dos sêniors Demolês, que às vezes estão um pouco mais afastados, né? Não estão no dia a dia do capítulo, mas que querem participar de um momento de descontração, né? Querem estar no churrasco, querem são todos maiores de idade, então podem beber uma cervejinha ali. Então esse momento também é um momento legal e eu acho que pós-pandemia é algo que a gente tem que realmente trabalhar e trazer de volta. Basicamente eu diria que é assim, o Band falou em inglês, que é o Carry the Flame, eu diria, não deixe a peteca cair. Não deixe a peteca cair. A Ordem Demolei continua, tem gestões administrativas a cada 6 meses, e aí? Seu capítulo vai ficar de fora, não vai evoluir, né? Porque eu acho que isso é uma evolução no final das contas, assim, é um desafio, e eu acho que, uma coisa, cara, para mim as pessoas que devem mais ser agraciadas no final disso tudo são esses mestres conselheiros pandêmicos. Os mestres conselheiros que tiveram, com muita hombridade, assumir gestões como mestre conselheiro, sem a parte toda do lore, né, do auê que tem, do glamour de estar ali em cima, né, presidindo. E que, cara, velho, você garantiu a existência do seu capítulo mais 6 meses. Isso é mais valioso do que sentar na cadeirinha. Com certeza. Não é? É o cara que encarou e que tocou o barco no momento da tempestade, né? É isso aí. Eu acho que a gente já tá caminhando pro final, né? Sim. Podemos passar a palavra ao bem do cast? Vamos pra palavra ao bem do cast. Com certeza. Palavra ao bem do cast. Então agora, na nossa palavra ao bem do cast... PJ. Palavra ao bem do cast. PJ, tivemos contatos aí, o pessoal mandou participação, como é que foi? Tivemos sim algumas participações. Onde que eles mandaram? Eles mandaram no @Demolei Alumni Brasil. Mande lá seu direct, ou quando tiver as caixinhas lá de perguntas, respostas, nos stories, participe. Muito bom. Pode mandar áudio também, né? Pode mandar áudio também no direct. Participe de toda essa interação extracapitular. Nós queremos você aqui no nosso programa. Então, vou ler aqui uma pergunta. Na realidade, são 2 perguntas, mas eu vou não 2 perguntas, né? 2 colocações do Miguel. Inclusive, salvo engano, é o Miguel lá de Divinópolis, que foi mestre conselheiro lá na União de Divinópolis. Um salve, Miguel. Salve, Miguel. Salve, Miguel. Bem, ele sugere alguns temas aqui, né, que pode ser de futuros programas, e também coloca aqui algumas questões, né? A primeira dela é falar um pouquinho sobre a importância da Ordem Demolei em lojas maçônicas que ainda têm algum tipo de resistência em fundar um capítulo, em levar a Ordem Demolei lá para a sua cidade. E ele fala um pouco aqui de um tema que foi pauta do nosso primeiro programa, da multidisciplinaridades que podem ser trabalhadas dentro da Ordem Demolei e como isso pode ajudar fora dela, né? Que a gente falou muito no último programa sobre a questão do papel profissional do Sênior Demolei, né? Que isso serve como exemplo para os Demoleis mais novos dentro dos capítulos. Boa, Miguel. Bem, primeiro então vamos falar da questão das lojas. Das lojas, né? Eu acho que a primeira barreira que a gente tem que romper enquanto Demoleis é a questão da ignorância, mas não a ignorância de burrice, mas de desconhecimento. Acho que tem muitos maçons que não conhecem a Ordem Demolei. Com certeza. Né? Aqui mesmo em Belo Horizonte a gente pode vamos citar o nosso convívio, que é a grande loja, né? Ali se reúnem cerca de 70 lojas por semana, lá no Palácio Maçônico, né? Nós temos 12 templos lá, e mais o Templo Nobre, então é uma gama de maçons, isso, né, lógico, em épocas normais, circulam ali todo dia.
E a gente pode, com certeza, parar ali e perguntar que muitos maçons nunca pisaram em uma sala capitular, em uma reunião de Demolay, desconhecem. E muitos maçons vêm conhecer a Ordem Demolay somente quando um filho, um neto, um sobrinho de sangue inicia num capítulo. Então, eu acho assim... Eu acho que cabe muito também aos capítulos, né? Propagar um pouco mais, o marketing que o Igor falou ali, iniciativa. Também. Vamos colocar, por exemplo, na Grande Loja, no Grande Oriente de Minas Gerais ou no Globe, vamos colocar uns banners grandes, aqui tem Ordem Demolay, aqui tem um capítulo, traga seu filho, né? Traga, né, um jovem para a Ordem Demolay. Claro. Eu acho que, assim, vamos quebrar as barreiras, mostrando o que é a Ordem Demolay, né? Mostrando o que a gente faz, apresentando a Ordem Demolay para as lojas. Eu acho que o primeiro passo é realmente essa questão da falta de conhecimento, do que é, do que faz, para que serve, de onde vem, como se alimentam, onde habitam. Onde habitam. Mas eu acho que, além disso aí, e essa é uma responsabilidade geral da Ordem Demolay, a gente tem uma responsabilidade do Sênior Demolay, que aí é muito importante, que é do Sênior Demolay ser embaixador da Ordem Demolay. Sobretudo nas suas lojas, né? Então, a gente sabe, tanto, por exemplo, eu não sou maçom, mas o PJ e o Igor são, e vocês, nenhuma das suas lojas patrocinam capítulos. Não. Né? Mas ajudam, né? O DJU ajuda o BH constantemente. E por que isso? Porque lá dentro vocês são vozes que estão defendendo a Ordem Demolay constantemente. Estão falando, os meninos são isso, os meninos são aquilo, eles trabalham assim. Os meninos mais pra frente podem vir iniciar na nossa loja, é importante a gente investir. E aí, a gente sabe que tem muito Sênior Demolay que inicia na maçonaria e que tem uma trajetória maçônica e que esquece a Ordem Demolay. Eu não vou dizer que é errado, mas não é o ideal, né? O ideal é que você, Sênior Demolay, entenda que a Ordem Demolay foi importante para você, a Ordem Demolay te introduziu nesse ambiente maçônico, né? Para a maioria das pessoas, eu acho que é esse o caminho, né? Esse Sênior Demolay é maçom porque um dia foi Demolay, né? Sim. E aí, então você tem meio que a obrigação de retribuir isso, né? Eu acho uma injustiça, uma falta de oportunidade, né? É uma oportunidade perdida você ser um Sênior Demolay maçom e não propagar a palavra da Ordem Demolay. Porque precisa muito. E eu acho assim, tem muita oportunidade. Vocês que estão assistindo, que são Demolays e maçons, cara, vai numa loja dessas. Com certeza você vai conhecer alguém, ou você já conhece lojas em volta ali de você, e que dá para você pedir um momento na pauta para apresentar sobre a Ordem Demolay. Isso é possível dentro da maçonaria. Eu vejo muito, Igor, e eu já ouvi isso algumas vezes de alguns maçons, e é claro que isso não é uma máxima, mas eu acho que é algo a ser considerado, que a juventude é o futuro da maçonaria. Então, tipo assim, a juventude é o futuro da maçonaria, e onde que ela está hoje? Na Ordem Demolay. Então, se ela está na Ordem Demolay, eu acho que cabe às lojas maçônicas incentivar cada vez mais o Sênior Demolay a iniciar. E o Sênior Demolay, ao iniciar em uma loja, cabe a ele mostrar para os maçons o que é a Ordem Demolay, né, para eles também se engajarem, se for da vontade deles participar. E eu acho que a gente precisa muito também espalhar mais os Sênior Demolays, né? Iniciar Sênior Demolays em mais lojas diferentes, lojas que nunca tiveram um Sênior Demolay, como é o caso da sua, né? Sim. Primeiro Sênior Demolay, a União Fraternal. A União Fraternal. Então, o primeiro Sênior Demolay é iniciar naquela loja. E isso é interessante, isso é legal, é marcante, ainda mais se for um Sênior Demolay engajado, que se dedica à maçonaria, e isso abre portas para outros Sênior Demolays. Então, eu acho que quebrar essa barreira com lojas maçônicas vai muito em cima disso. O marketing, mostrar o que é a Ordem Demolay, e principalmente os Sênior Demolays dentro das lojas ali se engajarem também e mostrar para os maçons que não conhecem o que é, né, e como funciona, e trazer eles um pouco mais para o convívio dos jovens. Sim, e sobre, assim, que ele falou também da multidisciplinaridade no capítulo, tem um episódio inteiro para você ouvir, né, o primeiro episódio que a gente fala um pouco disso, mas eu acho que é sobre as soft skills. Todo mundo tem uma coisinha ali que às vezes é um hack, life hack, né? Que é uma coisinha que você aprende que melhora relações, às vezes uma forma de falar,
comunicação não violenta é uma ótima chave, por exemplo, você se dá bem no mercado de trabalho, quer saber como falar as coisas que você quer falar e como o outro vai receber. Então, são pequenas coisas que é pedir espaço. Eu acho difícil lembrar oportunidades que alguém, no nosso capítulo, por exemplo, levantou e falou, não, eu queria apresentar tal coisa, e falou, não vai rolar. É porque mais ou menos as pessoas não acham que é viável dela se propor a algo, mas, cara, é como eu falei, tome essa responsabilidade pra você e fala, cara, o que eu consigo agregar a esses meninos? Putz, eu sei muito sobre administração, por exemplo. Finanças. Eu sei muito sobre finanças, eu entendo de finanças, eu controlo meu orçamento e tal. Então, eu vou ensinar pra eles que não tem controle nenhum sobre as finanças ou sobre uma agenda. Às vezes, cara, conhecimento de agenda é uma coisa que ninguém tem naturalmente. Gestão de tempo. Não, assim, muita gente não tem naturalmente, é uma puta de uma habilidade. Então, acho que é essas coisas assim... Organização de eventos, eu acho que... Não, Demolei ajuda demais. Onde você vai ter a oportunidade de organizar um congresso estadual para 1.000 pessoas, ou um congresso regional para 200 pessoas, ou um Senode, sei lá. Então, assim, é uma soft skill aí, uma habilidade que você vai adquirir e que você vai usar lá fora, né? O seu chefe chega para você, um diretor, ô Igor, eu preciso que você organize uma reunião aqui para mim. Você já sabe que você tem que saber quantas pessoas vêm, se tem que ter um cafezinho, o que vai ser a pauta, se precisa de um projetor, se precisa de uma TV e tal, porque você já teve isso, você já teve essa vivência. Total. Né? Então não é alguém cru que vai chegar, né? Que vai dar. A gente trabalhava na agência, o pessoal vamos organizar uma reunião. Você já, não, vai ter um cafezinho? Não vai? Vai ter isso? Quantas pessoas? Você já tem um know-how ali que a Ordem Demolei te dá simplesmente de você ter que organizar uma reunião, de ter que organizar um encontro ali, que você tem que pôr alimentação, que você tem que pôr um palestrante, uma programação. E o jovem, né, o Demolei adquire isso como uma experiência, entre aspas, banal, né? Que pra gente hoje é tipo assim, organizar um encontro, alguma coisa assim, é algo normal, do dia a dia nosso, entendeu? E que uma pessoa, às vezes, que cai de paraquedas dentro de um mundo corporativo, não vai ter essa experiência. Sim, total. Então é algo que você aprende dentro, né? Respondendo a questão do Miguel aí, a gente aprende muita coisa dentro da Ordem Demolei, mas que eu acho que o principal, o grande... pulo do gato, né, que o Band gosta de usar, é como você vai usar isso lá fora. É como você vai usar isso na faculdade. Sim. Nossa, Demolei apresenta coisa na faculdade assim, né? E a gente vê que os outros coleguinhas ficam, não, eu não quero falar, eu não posso falar, eu não vou. E o cara não, Demolei chega lá e desembola e fala, e às vezes até na hora. Você chega lá na hora. Não quer preparar nada. Nossa, não, um cara faltou, quem que vai apresentar? Não, eu apresento. Eu fiz um curso esses dias, até finalizei ontem, sexta-feira foi o último dia. E, tipo assim, devido a essa viagem para Brasília, acabou que eu não tive muito tempo de ler tudo, o relatório, o PowerPoint eu li no dia, faltando meia hora, li o relatório, tal, não é isso aqui, qual parte é a minha? Não, você pode falar os 3 primeiros slides? Posso, velho. Dei 2 lidinhas ali no slide, ó, sapecou. E foi muito tranquilo. Então essa vivência... também é uma soft skill. É uma soft skill, estar preparado ali. Eu acho que... Oratória. Jogo de cintura, organização, isso tudo você aprende dentro da Ordem Demolei e leva isso para sua vida. Boa. É isso aí, Miguel. Muito obrigado pela Miguel. Pergunta. Valeu. E só reforçando que a gente quer ter participação de vocês. Então você que, como Miguel, quer que a gente comente aqui a respeito de alguns pontos, por favor, né? Mande a sua contribuição para o @Demolei Alumni Brasil. Muito bom. Cara, eu queria divulgar meu Twitter antes da gente encerrar, porque, sei lá, né? Tá ficando famoso o podcast. Twitter é cringe. Mentira, o podcast tá ficando famoso, aí as pessoas estão começando a conhecer. Vamos divulgar nossas redes sociais? Eu acho que sim, qual que é o seu tá fazendo aí? Seu Instagram? Meu Instagram é @Mateus, com TH, né? Mateus M. Bandieira. Bandieira, não é bandeira. Isso. E tá aparecendo aí no vídeo. Vai aparecer embaixo. No vídeo é muito velho, né? No vídeo. No vídeo é cringe, no tá? tape. Bom, o meu, eu vou falar do Twitter. O meu Instagram foi hackeado, aí eu tive que mudar meu @, que antes era Igor Ritter, junto, aí agora é Ritter_Igor. E o eu Twitter... vi que você mudou, mas eu não sabia que tinha sido isso. Mas e o Twitter é @Igor Ritter, falando várias coisas lá pra você ouvir. Ler. Ô, Igor, vamos permitir que você faça um jabá pra Lacre. Uai, pra Lacre. Pô, claro, eu adoro jabás gratuitos. Galera, se você gosta de podcast e também aí tem vontade de fazer Se você quiser aprender, né, como fazer um podcast também. E não podcast para atrações mega
mega estruturadas como essa aqui nossa, dos Estúdios Leste. Modéstia, Igor. Mas você sabia que podcast é uma transmissão de conteúdo. E às vezes você pode fazer o podcast como se fosse um blog seu. Você vem de broadcast. Exatamente, olha só. E você pode fazer um podcast como se fosse um blog seu. Você quer contar as coisas que você quer, então você quer registrar. E é o que eu chamo de log, que vem do blog, mas é um blog em áudio. Então eu ensino lá você como gravar seu podcast usando só o seu celular. E colocar no Spotify, de graça tudo. E a Lacre vem, então, né, com essa iniciativa esses dias aí. Mas é um projeto de conteúdo que mostra como o podcast funciona, porque tem muita gente conhecendo podcast agora. E também te mostra como você pode se expressar. E é uma maneira muito fácil de você se expressar. Então procura aí no Instagram, @lacrecontent, ou então no YouTube, @Projeto Lacre, que aí tem os vídeos lá que eu faço. Muito obrigado. Quem não segue ainda, pode me seguir lá no Instagram, Paulo Júnior MG. Vou retribuir os likes, com certeza. Segue de volta. Troco likes. Troco likes. Sigo de volta. Muito bom. E pode mandar um Pix também. Segue o Pix. Então, para encerrar aqui nossas declarações finais, eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o Estúdio Leste, agradecer aqui o apoio que o Cadinho tem nos dado. Muito bom. Que é um prazer aqui filmar num ambiente tão legal, gravar, né, num ambiente tão legal. Tão profissional, depois com uma edição maravilhosa. E eu gosto muito desse frigobar aqui, que tem vários comes e bebes pra gente comer. Tem. Daqui uns dias ele disse que a gente vai ser patrocinado pelo iFood, né? Então tá tudo certo. Alô, Vitor Salles. Nós vamos pedir uma comida durante o podcast. Muito bom, muito bom. Mas é isso, muito obrigado aí ao Estúdio Leste. Quem quiser saber mais, acesse as redes sociais deles aí. Dê uma força pro trabalho do nosso irmão Cadinho. Igor Ritter, suas considerações finais, candidato. Olha só, eu não sou candidato a nada, sou candidato a um aumento, talvez. Um aumento de salário na maçonaria também, que a pandemia me segurou de virar mestre, por enquanto, infelizmente. Mas, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comente, cara, se expresse um pouquinho aí sobre o que você tá achando, porque a gente tá aqui em constante evolução, então é testar e aprender aqui, né? Então, se você tem uma dica, tem uma sugestão de pauta, mande aí nos comentários do vídeo, mande no Instagram, ajuda a gente a tornar isso aqui um espaço de você também, porque esse é o nosso objetivo e a gente tá aqui sempre que tiver na sua terça-feira, a cada 15 dias, tem um novo Extracapitular. Paulo Júnior, por favor. É isso aí, meus irmãos, obrigado pela presença, especialmente vocês dois aí que estão Que viemos presencialmente. Viemos presencialmente aqui nesse episódio de hoje, muito legal. E como o Igor disse, esse espaço aqui é o espaço para a gente poder trazer também as opiniões dos Sênios Demolês. Então nós queremos que cada vez mais vocês participem, interajam com o nosso conteúdo e fazemos uma construção em conjunto desse podcast, que vai ficar marcado aí como talvez o primeiro podcast nesse formato, né? No formato que a Alumni Brasil se propôs. Livecast durante a nossa campanha, que é trazer um conteúdo diferente, interativo, falar que hoje nós falamos de séries, mas a gente pode falar num futuro aí sobre outro assunto, sobre filme, sobre livro. Vai depender aí do que vocês querem ouvir, do que vocês querem de conteúdo. E do que a gente quer falar. Do que a gente quer falar também, né? Ou do que a gente possa falar, um pouco babaca. Siga nossas redes sociais, mande lá no @DemoléAlumni Brasil, no direct, às vezes nos stories, e marque a gente, mande a sua dúvida, mande seu questionamento, mande seu recado que a gente vai falar aqui na Palavra ao Bem do Cast. Obrigado. Bom, seja feliz. É isso aí, muito obrigado a todos. Este foi, então, o terceiro episódio do Extracapitular Podcast, podcast feito pela Associação Demolei Alumni Brasil para você. Transmissão encerrada.